Olá, olá! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores, professoras de GR. Estamos aqui no nosso canal RGBR para nossa aula número 112, a nossa live número 112 para professores e treinadores de ginástica rítmica que querem ser professores de excelência na GR. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você por aqui. Eu sou a Val, especialista em GR há mais de 18 anos. E aqui nesse canal eu te ensino a ser um professor de excelência mesmo que você não tenha sido ginasta, hein? Eu te ensino a ser um profissional que ensina a ginástica rítmica do jeito certo, formando ginastas que ganham medalhas. E hoje vamos direto ao ponto. O nosso assunto é pré-acrobáticos. E eu quero te falar uma coisa. Hoje eu não vou falar sobre o que você tem que ensinar na GR ou o que você não tem que ensinar na GR sobre pré-acrobáticos. Antes, deixa eu dar um oizinho aqui para quem tá chegando. Ó, tem uns alunos do método por aqui. Vinícius, bom dia, boa tarde, bom dia, quem já almoçou, né? E um oizinho para todo mundo que tá por aqui também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós vamos falar mais do que isso. É muito mais do que isso. Sobre ensinar ou não ensinar, qual ensinar. Olha só. Vocês que estão me acompanhando por aqui... Primeiro, frio, né? Gente, eu tô em Curitiba, aqui tá frio que só. Hoje de manhã tava 1 grau quando eu saí. Então tá sendo assim, ó, na base do chá e muita coberta. Vocês que têm me acompanhado por aqui, sabem que eu falo muito sobre esse momento. Então, você já sabe, você já entendeu que é um grande momento da ginástica rítmica. Você já entendeu que agora é a hora de você ensinar do jeito certo. Que agora falta menos de 1 ano para o Campeonato Mundial de GR que vai acontecer aqui no Brasil. Você já entendeu isso? Você já entendeu que tem muitos professores com resultado na ginástica rítmica? Você já sabe disso. Hoje nós somos mais de 220, 240, tá por volta disso, 250 professores de excelência aqui no nosso time do método ginástica rítmica com excelência. Você já sabe que você não precisa ter sido ginasta para ensinar a GR com excelência. Você já sabe de tudo isso, você já acompanha os nossos conteúdos. O que é que te falta para você ensinar ginástica rítmica do jeito certo? Você que está aqui comigo e que não é aluno ainda, que não conhece o método e que não está ensinando GR do jeito certo, o que te falta? Eu preciso que você entenda que ensinar GR é muito mais do que balançar a fitinha para lá e para cá, tá? Então vamos lá, vamos entender. Hoje, você que está aqui comigo agora, você ensina pré-acrobáticos para suas ginastas? Sim ou não? Responde aqui no chat para mim. Você ensina os pré-acrobáticos para suas ginastas nas aulas de GR? Sim ou não? Você é um professor que ensina os pré-acrobáticos? Sim ou não? E eu vou te dizer, mais uma pergunta relacionada a isso. Você sabe quantos pré-acrobáticos tem no código de pontuação da ginástica rítmica? Essa é uma pergunta importante. Coloca para mim aqui no chat, coloca nos comentários se você estiver assistindo essa aula depois. Você sabe quantos tem? O código de pontuação, ele é a nossa referência da modalidade. Lá nós temos um número mínimo de ensinar elementos pré-acrobáticos para as ginastas. Então, se você sabe quais são eles, você sabe que nós temos uma quantidade X e que a partir dessa quantidade a gente ainda pode aumentar, porque existem muitas variações, né? Então, nós temos uma quantidade X e as variações. Beleza. O Gustavo falou sim, ele ensina para as alunas dele e são as aulas favoritas das ginastas do Gustavo. Ó, maravilha. Do Gustavo não, do Vinícius Gustavo. Augusto? Meu Deus, de onde eu tirei Gustavo? Perdão, Vini. Mas vamos lá. Então, eu sei que é importante ensinar e eu não sei quantos tem. Eu não sei quantos tem. Bom, então vamos lá. Se você não sabe quantos tem, até agora você não sabia. A partir de agora você sabe. São 13. 13 pré-acrobáticos, 13 elementos. Dentre eles nós temos muitas variações. Agora, se você não estava sabendo disso, significa que você não está estudando GR completamente. Você está fazendo aí de conta que está estudando e está ensinando GR. Então, bora se atualizar. Temos 13 pré-acrobáticos. Preciso ensinar todos eles? Não necessariamente. Porque, veja bem, se eu ensinar todos eles, eu posso estar ultrapassando as condições de aprendizado da minha ginasta.
A minha ginasta nem sempre vai ter condições físicas, condições psicológicas, inclusive, porque tem elementos que são um pouco mais complexos, para executar esses 3 elementos pré-acrobáticos. Então, é um processo de ensino diferente, que não é simplesmente pegar os 3 elementos e repassar para sua ginasta. Ficou claro isso? Maravilha. Agora tem uma outra coisa que acontece bastante, que eu ouço por aqui, de não alunos do método Ginástica Rítmica com Excelência. Professores que estão falhando. Professores que só ensinam pré-acrobáticos. Certa vez eu conversei com uma professora, ela falou assim, Val, depois que eu estudei seu curso, eu entendi que a ginástica é muito além dos pré-acrobáticos. Porque até então eu só ensinava pré-acrobático para as minhas ginastas. E é aí que está a grande questão. Você pode saber sobre pré-acrobáticos, você deve saber inclusive, você deve ensiná-lo para as suas ginastas, mas isso não deve ser a única coisa que tem na sua aula de GR. Porque a sua aula de GR, ela tem muito mais riqueza do que uma sequência de pré-acrobáticos. O nosso aluno Vinícius aqui, ele falou assim, Val, são as aulas favoritas das minhas ginastas. Ah, porque são as aulas favoritas, eu só vou ensinar pré-acrobático? Ou eu vou ensinar mais pré-acrobáticos para elas? Não. Deixa eu contar uma história para vocês. Semana passada veio uma professora aqui para mim conversar. Ela falou o seguinte, Val, eu tô insegura para dar minhas aulas, porque tem algumas alunas que estão incomodadas com o meu perfil de aula, porque a outra professora era muito lúdico, muita brincadeira, e eu quero focar, né? Eu quero ter resultado com essas meninas e tudo mais. E eu expliquei para essa professora que, dentro da minha visão, dentro daquilo que ela estava me contando, eu sentia que o que estava rolando ali era muito mais uma preocupação dela em suprir as expectativas com relação a outra professora, do que em focar naquilo que ela tinha como objetivo. Então, vamos lá. Se ela tem como objetivo fazer com que essas ginastas aprendam e evoluam, ela vai ensinar brincando, ensinar de um jeito legal, de um jeito divertido, ela vai ensinar pré-acrobático, ela vai ensinar coisas que fazem parte da GR, mas não só isso. Por exemplo, ela podia se prender a essa professora, né? Ah, não, a outra professora fazia muita atividade divertida, legal, barará, então eu só vou ensinar isso para as minhas ginastas. Não, não faça isso. Fala para mim aqui nos comentários, você já fez isso? Você já fez isso com as suas ginastas? Você já ensinou só o que elas queriam? Então eu vou te falar uma coisa. Se você fez isso, você foi refém de de crianças, né? Que estavam te guiando. Quando, na verdade, quem tem que guiar, quem tem que conduzir e quem tem que planejar antes o que vai ensinar para as ginastas é você. Então, prestar muita atenção com relação a isso. Não podemos só ensinar pré-acrobáticos, certo? Mas a gente já entendeu o que é importante. Já entendemos que temos 13 tipos, né? São 13 elementos pré-acrobáticos. Maravilha! Você está ensinando como esses movimentos? Aqui eu quero algumas reflexões, eu quero te dar algumas reflexões. Mas antes, deixa eu tomar mais um pouquinho do meu chá. E se você tiver alguma pergunta sobre pré-acrobático, agora é a hora da gente conversar. Vamos bater um papo aqui, né? Que tal? Eu sou uma pessoa que eu não tomo café. Você sabia que eu não tomo café? E eu falo que se dependesse de todo mundo lá em casa, todo mundo da minha família toma muito café. A minha mãe mesmo, muito, muito mesmo. Mas eu nunca gostei. Então, eu não tomo café. Mas nos dias frios como hoje, eu aprendi a tomar chá. Então, vamos tomar um chá. Você toma seu café, se você quiser. Você tá no seu almoço, de repente. E vamos conversar sobre GR? Que tal? Tô aqui com a minha canequinha. Essa canequinha aqui é de patinação, ó. Tem um patins aqui, ó, que eu ganhei. Mas, a gente tá falando aqui sobre pré-acrobático. Eu queria que você me falasse quais são as suas dificuldades sobre pré-acrobático. Olha eu queimando a minha mão aqui. Quais são as suas dificuldades sobre pré-acrobático? Quais são as suas dúvidas, né? Porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso e eu quero que você saia daqui entendendo por onde você vai começar a ensinar e, principalmente, por onde você não deve passar no teu ensino do pré-acrobático. Porque, veja, como eu falei para vocês, tem muitos professores que eu vejo que estão ensinando GR e estão ensinando só pré-acrobático.
E eu quero te perguntar então, você está ensinando o pré-acrobático do começo para o final ou você está dando para sua ginasta o aprendizado total? Vamos lá, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um ensino fracionado. Eu quero que a minha ginasta execute a reversão. Para ela chegar na reversão, eu preciso de alguns movimentos preparatórios, vamos chamar assim, para que ela tenha condições físicas, né, de realizar a reversão e principalmente a mecânica do movimento. Então, se eu quero que ela tenha condições físicas, eu preciso dar condições físicas. Se eu quero que ela tenha estrutura física junto com a condição de coordenação desse movimento, a gente precisa dar isso para ela. Ela não vai conquistar isso sozinha. A gente precisa ser o responsável por tudo isso. E quando ela for aprender, eu falo que você não vai pegar o resultado final e já repassar para sua ginasta. Você está num processo de ensino. E o processo de ensino mais eficiente é através do começo, meio e fim. Do processo de ensino crescente, gradativo e processo de ensino que vai fracionar os movimentos. Então, como que é fracionar? É dar para ela a condição de ela conseguir fazer só uma bananeira, depois a condição de fazer a bananeira e cair na ponte, depois, não nessa ordem, tá? Existe um processo muito mais eficiente do que isso, mas eu tô resumindo. Depois ela conseguir subir da ponte e terminar de pé, e por fim, o movimento completo. Então, não é eu chegar para ela e querer que ela vire essa reversão completa e já resolva tudo. O processo de ensino precisa ser preparado e construído pelo professor. Você que é professora ou professora de GR, hoje, está construindo esse processo ou está levando direto o resultado final? Por que eu te pergunto isso? Ontem, eu estava estudando com os meus alunos da mentoria e aí a gente estava falando sobre esse processo de alcançar um movimento. E aí eu explicava sobre isso. Nós conversávamos sobre isso. Sobre entender que não tem como eu chegar para minha ginasta com o resultado final e querer que ela resolva todo o problema. E mesmo que, se você tiver uma turma muito grande, né? Você vai me dizer assim, mas eu tenho 20, 30, 50 crianças. Que bom, né? Porque já te expliquei que agora é um grande momento da GR e que essas turmas vão crescer cada vez mais e que se você souber ensinar do jeito certo, você vai ganhar dinheiro também com isso, você vai saber trabalhar e vai ter condições financeiras para isso também. Então, vamos lá. Se você der condições para ela física, junto com o preparo, você vai dar o resultado final. Agora, se você estiver numa turma coletiva, como que você vai fazer isso? Você vai trabalhar esses grupos similares. Então, aquelas meninas que estão começando agora, que nunca fizeram nada, vão estar no estágio X. O próximo grupo no estágio Y. O próximo grupo no estágio Z. E aí você vai dividir e vai conseguir dar atenção e exercícios eficientes para cada um desses grupos. Então, o que a gente precisa entender é que a gente só vai ter o resultado final de um pré-acrobático, seja ele qual for, dos 13 que tem no código de pontuação, se eu souber como ensinar. E tem um grande problema também, tá? Vou falar logo por aqui. Tem muitos professores que vivem de copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Estamos na época da internet, era da internet, todo mundo aí tem as condições de aprendizados na internet, mas tem professor que está fazendo só copia e cola. E não entendendo e aprendendo e se capacitando para entender o por trás daquilo. Então, eu vi lá na internet um elemento X sendo ensinado dessa maneira, ou sendo executado dessa maneira. Ou ela estava fazendo esse movimento dessa maneira aqui. E aí eu pego e faço um copia e cola. E aí, de repente, aquele movimento estava sendo feito assim, daquela maneira, porque aquela ginasta ficou lesionada há tanto tempo e ela precisava de uma adaptação. E aí o professor criou aquela maneira de fazer. E aí você simplesmente fez o quê? Pegou, copiou e aplicou. Então, aí que tá a gravidade.
Você, professor, professora de GR, se você não tiver conhecimento e você ficar no copia e cola, é ainda mais grave. Porque você está aplicando algo que pode ser que não tenha resultado nenhum. E, mais do que isso, pode lesionar a sua ginasta. Então, preste atenção. O quanto você está se capacitando para ensinar esse pré-acrobático para sua ginasta. Eu tenho muitos professores que chegam para mim falando, Val, eu tenho muito medo de ensinar pré-acrobático. Eu tenho receio dela se machucar. Eu tenho medo demais sobre isso. Quando você tem conhecimento sobre esse ensino, esse medo vai embora. Porque esse medo se transforma em segurança do que eu estou fazendo, em condições para ensinar. Então, eu quero ensinar a minha ginasta e por mais que ela tenha algumas limitações e dificuldades, eu sei o que eu estou fazendo. E se eu sei o que eu estou fazendo, eu faço com tranquilidade. Percebe a diferença? É diferente de eu chegar, querer ensinar a minha ginasta e realmente, sem subsídios nenhum, sem condições nenhuma, eu tenho que ter medo mesmo. Que bom que você tem medo, porque tenha medo que você pode machucar a sua ginasta sim. Então, quando a gente fala em pré-acrobático, é importante considerar que você precisa ter conhecimento e que você precisa ter informação, né? Subsídios para não machucar sua ginasta. E você está preparando essa ginasta para ela conseguir realizar esse movimento? Por que eu falo isso? Eu já peguei ginastas que... Vamos lá, eu fiz um trabalho individualizado com elas, buscando, por exemplo, melhorar a reversão, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma ginasta que não conseguia fazer a reversão de jeito nenhum, e aí a gente fez um trabalho individualizado para ela conseguir a reversão. Sabe por que ela não conseguia virar a reversão? Já te conto. Ela não conseguia virar a reversão? Que azedo que ficou. Azedo não, amargo. Tá forte. Sabe por que ela não conseguia virar a reversão? Porque ela não tinha flexibilidade de braço. Então, o que estava limitando ela não era o entendimento sobre o movimento da reversão. Não é que ela não conseguia fazer a reversão porque a coluna dela não quebrava, né? Que a gente fala quando não dobra, né? Tinha a ver simplesmente com o braço. O braço que estava faltando trabalho de flexibilidade para melhorar a reversão e ela conseguir realizar e subir. E aí eu te pergunto, que bom que essa família, essa ginasta, enfim, pôde ter um atendimento individualizado. Mas, no final das contas, não seria melhor que esse professor ou essa professora que trabalha diariamente com essa ginasta conseguisse enxergar essa falha ou essa necessidade de trabalhar o braço dessa ginasta? Por que eu te pergunto tudo isso? Porque nós seríamos muito mais eficientes no nosso trabalho se a gente conseguisse fazer isso. Ah, Val, mas é muita criança. Não, realmente, tem muita criança, tem muita coisa a se fazer. Eu não tô falando disso, eu já vivi tudo isso, eu sei como é. Mas eu tô falando para vocês sobre vocês estarem capacitados. E eu vejo, posso estar enganada, mas eu vejo ainda alguns professores inseguros em trabalhar na ginástica por falta de capacitação. E aí essa live aqui, embora seja essa aula sobre pré-acrobáticos, ela é uma aula sobre professores. Professor de GR. O quanto você está construindo o seu castelinho de tijolos para você conseguir ensinar do jeito certo e ter os resultados que você quer. O quanto você está construindo esse castelo, ele depende do quanto você está construindo o seu castelo, o seu conhecimento. Tem muito professor que está negligenciando isso. Na semana passada, eu coloquei para vocês aqui nos stories que uma pessoa veio para mim e a gente estava conversando, ela não é uma pessoa da ginástica, é um conhecido meu, e ele falou assim, eu tenho a impressão de que o pessoal da educação física, da ginástica, enfim, são profissionais frouxos. E eu falei, nossa, por quê? Eu trouxe esse questionamento para vocês, né? E eu falei, nossa, por que frouxo?
Porque eu sinto que esses professores, eles não querem a informação. Eles querem o resultado final. Eles querem só a receita pronta. Eles não querem colocar a mão na massa. E aí eu fiquei indagando, né? Fiquei perguntando, tá, mas por que você acha isso? Da onde que você tirou isso? Enfim, eu sou da área. Ele tava analisando os professores da minha área, né? Tava me incluindo nisso. E aí, lógico que a gente não pode generalizar, mas eu precisei, infelizmente, concordar com essa pessoa. Quando essa pessoa falou que professores de educação física e professores de GR, no caso, que foi a explicação que ele deu, tem esse perfil. E aí eu vou te dizer o porquê. Vou te dar a minha opinião aqui. Aqui no canal, já são mais de 2 anos que eu estou aqui. Diariamente, dando as caras aqui para vocês, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo as minhas experiências. E isso é uma troca, porque em alguns momentos vocês também fazem para mim. E isso a gente já conversou, que vocês poderiam se abrir mais comigo para que eu pudesse preparar mais conteúdos. Mas isso é um papo para outro momento. Maravilha. Nesses 2 anos, eu já vi muito professor que começou do zero e explodiu. Inclusive, um deles estava por aqui. Uma delas estava por aqui. Na sua mudança de forma de trabalho, na sua evolução, no seu jeito de trabalhar e nos seus resultados. E eu já vi muito professor que está acomodado. Eu já vi muito professor que reclama, mas não mexe um pezinho da cabeça, do chão, em direção ao resultado que ele quer. Então, quando essa pessoa falou que o professor de ginástica é frouxo, eu precisei concordar. E você que está aqui comigo agora, você pode me dizer, eu não concordo, Val. E tá tudo bem, porque eu acho que as pessoas têm pensamentos e reflexões e visões diferentes. Mas o que mais me dói aqui é pensar que a gente tem essa imagem, né? Nós temos essa imagem. E aí, conversando também sobre isso com uma outra professora, ela falou o seguinte, maravilha, esses professores aí que estão com esse perfil de professor frouxo, que existe, que bom que eles são assim. Porque quanto mais frouxos eles são, menos vagas eles vão ter. Quanto mais frouxo esse professor for, menos vaga no mercado de trabalho ele vai ter. Quanto mais frouxo ele for, mais vaga vai sobrar, mais espaço vai ter, mais condições, mais oportunidade vai ter para o professor que estiver dedicado. Você percebe a diferença? Temos profissionais frouxos, sim. Mas eu não estou falando aqui com um profissional que é frouxo. Estou falando com um profissional que quer melhorar, que quer crescer. Então, esse profissional que é frouxo, ele vai se perder. Ele vai acabar caindo na própria situação e vai ficar para trás. E vai abrir vaga para professores competentes, professores que querem se atualizar, que querem ensinar os pré-acrobáticos direito, que querem ver os resultados de verdade. Então, essa questão, né, do profissional frouxo que eu trouxe semana passada nos stories, eu vi que levantou aí uma movimentação, alguns comentários de vocês. E aí eu fico pensando, poxa, é essa polêmica que vocês querem? É isso que a gente está precisando? Uma movimentação negativa? Eu vejo como uma movimentação negativa, embora foi algo real, né, que aconteceu. Ou a gente vai realmente mexer, levantar a bunda da cadeira e fazer acontecer, né? Alguns estão fazendo isso e estão se dando muito bem. Alguns não. Isso aqui também é sobre pré-acrobáticos, tá? Porque quanto melhor você ensinar, melhor você vai ter de resultado. E quanto mais resultado você tiver com as suas ginastas, mais ginastas vão te procurar. E se você entender que nesse momento onde o boom da GR está acontecendo,
pós-Olimpíada, pré-Jogos Olímpicos no ano que vem. Tudo isso tem um foco. E o foco é fazer acontecer aquilo que está no grande momento e na oportunidade. Faz sentido para você tudo isso? Conta para mim aqui no chat. Deixa eu ver a mensagem aqui da Sol. Tem um caso de que uma atleta pré-infantil tem boa flexibilidade, mas faz muito bem a reversão para frente. Mas para trás ela só faz com auxílio mental, tipo, tem que encostar nela. Se deixar sozinha, ela não consegue subir a perna. Entendi. O que acontece? Provavelmente essa ginasta, ela tá precisando de segurança. E essa segurança tem a ver com condicionamento físico, né? Com condições físicas de ela entender o movimento para trás. A segurança psicológica, que eu falo, né? Que a gente dá suporte ali do lado. Mas algum estímulo e aviso da sua parte enquanto professor para que ela entenda onde ela faz a força. Porque quando ela só consegue com a sua ajuda, quer dizer que ela está dependente. E você precisa dar para ela a libertação disso. Como que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo para você como eu explico para as minhas meninas. Quando eu quero que ela faça o chute da perna para trás de uma reversão, eu falo para ela o seguinte: você vai contrair o abdômen, como se eu estivesse te dando um soco na barriga. Quando alguém vai te dar um soco na barriga, você não contrai a barriga de uma forma muito rápida? Pois é. Quando eu peço para elas virarem a reversão para trás, eu falo para elas: quanto mais perto a mão tiver do pé, melhor. Quanto mais força ela jogar essa perna, né, em velocidade, melhor. E quanto mais ela contrair o abdômen e der esse soco na barriga, melhor vai ser o resultado. Então, muitas vezes tem a ver com a criança, que precisa desse suporte, sim, esse apoio às vezes. Mas muitas vezes está faltando o seu conhecimento sobre o movimento para dar essas instruções pequenas. Tem movimentos que eu relaciono, que eu falo muita bobagem quando eu dou aula, né? Então tem movimentos que eu relaciono com algumas coisas que eu fico surpresa quando as minhas alunas, elas relacionam isso. Mas na verdade, eu que criei. Eu que dei para ela essas condições. Então, por exemplo, a minha menina tá lá fazendo o movimento de aquecimento, sei lá, e ela se arruma assim, de repente, do nada, ela se arruma. Daí, olha, muito bom, boa sua postura. Ela falou, puxei a cordinha. Quem que ensinou ela sobre a cordinha? Foi a Val. Da onde que eu tirei essa cordinha? Se você me perguntar, eu não sei te dizer. Mas em algum momento, eu falei de cordinha com essa ginasta. Quando eu falei de cordinha, eu falei sobre postura. Mas eu não falei para ela sobre postura, eu falei para ela sobre cordinha. Quando ela internalizou cordinha, ela conseguiu fazer o quê? Aprender. E quando ela, sem eu falar absolutamente nada, se corrige e se arruma e pensa, foi a cordinha, significa que ela internalizou o aprendizado. Que eu estando ali ou não estando ali, eu, Val, professora dela, ou ela estando ali com outra professora, ela aprendeu. E aí que tá o grande barato. Você, enquanto professora ou professora de GR, que está aqui nesse momento comigo, em silêncio, porque nós temos aqui nesse momento algumas pessoas, tem mais de 10 pessoas aqui ao vivo comigo, né? E daqui tem 2 pessoas que falaram comigo agora. A Cariluce, que acabou de chegar dando um oizinho. Boa tarde, minha querida, aluna do método de ginástica rítmica com excelência. A Sol, que fez a sua pergunta, e o Vinícius, que deu um oizinho antes. Então, dessas 10 pessoas, 3 pessoas falaram comigo. Essas 3 pessoas, elas estão demonstrando interesse em querer aprender, interagir e tudo mais. Essas pessoas, elas com certeza vão ter resultados melhores sobre tudo isso aqui que eu tô falando. Cleusa assistindo também. Muito bom, Cleusa. Seja bem-vinda por aqui. Essas pessoas, elas estão interagindo e trocando comigo. Não sou eu falando com o meu celular, com a minha câmera aqui. São pessoas que estão aqui comigo nesse momento, como uma conversa que eu falei pra vocês. Vou pegar meu chá, você pega aí seu almoço, seu café, o que você quiser, e a gente vai conversar sobre GR e aprender.
Aprender, porque eu aprendo com vocês também. Agora, se eu estou aqui num monólogo onde só eu falo e você de repente só ouve, a gente tem algo que não é interessante, porque a gente não cresce só ouvindo, certo? Se tem uma reflexão eu não lembro em qual lugar que eu aprendi isso. Vamos lá, eu quero aprender a nadar. Tem como eu aprender a nadar só na teoria? Responde pra mim aqui no chat. Olha lá, Maria deu um oizinho aqui pra gente também. Tem como aprender a nadar na teoria? Eu sou um ótimo nadador. Eu sei tudo sobre natação, mas eu nunca entrei na piscina. Tem como? Não, né? Carol Lúcia respondeu aqui, ó, não. Ou seja, quando você vem aqui nos nossos... Ó, Carol Valente por aqui também, seja bem-vinda. Quando você vem aqui nos nossos conteúdos e você tá na nossa live, você não interage, você não pergunta ou você não traz sua experiência, fica difícil você crescer tanto quanto você poderia quando você fica só em silêncio. Ou seja, é você aprendendo a nadar sem nunca entrar na água. Lindine também por aqui, seja bem-vinda, querida. Então, qual que é a nossa proposta aqui desses nossos encontros? Nós temos 2 encontros semanais, né? Um segunda-feira às 8 da noite e um quintas-feiras ao meio-dia. Esse encontro aqui de hoje, que está acontecendo segunda-feira ao meio-dia, é porque na semana passada eu me enrolei, acabei viajando, não consegui fazer a live. Então, tenho um compromisso com vocês, estou fazendo ela hoje, segunda. Mas, nós temos 2 compromissos. Esses 2 encontros, eles são gratuitos para você. Pra gente trocar isso, pra gente pôr em prática esse aprendizado e crescer juntos. Então, olha que oportunidade você tem. E aí, quando você chega aqui pra nossa live, ou quando você chega nas postagens aqui do Instagram, onde eu trago um conhecimento pra você, e você não interage com esse conhecimento, nem que seja pra dizer assim, Val, que ruim. Nem que seja pra você me mandar no privado, assim, ó, Val, não gostei disso aí, não. Você tá deixando de aprender. Você tá deixando de refletir sobre aquele aprendizado. Olha só o que me veio aqui na cabeça agora. Uma coisa é você assistir meme. Ficar vendo, rodando tela no Instagram. Aqui no nosso canal, não é pra você rodar tela. Não é pra você assistir o vídeo e seguir pro próximo. É pra você refletir. Refletir sobre o que está sendo falado, sobre o que está sendo ensinado, como você vai aplicar aquilo ali na sua aula de GR, porque não é copia e cola. Falei pra vocês agora a aula inteira. Não é copia e cola. Eu falei pra vocês que essa aula de hoje é sobre pré-acrobático, mas é muito mais do que sobre pré-acrobático. Porque se você abrir hoje, aqui no Instagram, e colocar na internet, qualquer lugar, você coloca lá, pré-acrobático e ginástica rítmica, vai aparecer um monte de coisa. Mas o que é eficiente pra sua ginasta naquele momento? Né? Tem bastante conteúdo, Carilúcio, mas poderia ter mais, né? Por isso que a gente tá aqui, ó, batalhando para trabalhar e trazer mais conteúdos para vocês. O que é eficiente para você? Porque não adianta eu ter 2 milhões de conteúdos. O que é eficiente? Por exemplo, vamos falar sobre o que a gente conversou semana passada, nossa aula de balé com o professor Daniel. Existem muitos professores de balé no mundo, no Brasil, certo? Existem professores de balé especializados em GR. E existe o professor Daniel, que eu sei que tem experiência com balé, dentro da ginástica rítmica, com ginastas de condições, e que eu proporcionei para vocês uma aula de balé aplicada à ginástica rítmica, mas é uma aula com essência do balé. Para você que nunca fez balé, e que não sabe nada sobre balé, ter esse conhecimento para poder corrigir as suas ginastas e aprender para poder trabalhar com as suas ginastas. Porque o balé é a base da GR. Ou seja, eu não saí por aí garimpando qualquer pessoa. Eu peguei um profissional de balé. Eu sei por que o Daniel foi o escolhido para essa aula de balé. Eu não iria oferecer para vocês, alunos do método Ginástica Rítmica com Excelência, seguidores do canal RGBR, qualquer profissional. Eu escolhi alguém de excelência para dar essa aula para vocês. Então, se você tiver a fim de conhecer mais sobre o professor Daniel, depois me manda uma mensagem ou me manda aqui no chat também. Eu vou te mandar a aula do professor Daniel para você adquirir e ter esse conhecimento aprofundado sobre balé e ginástica rítmica com um professor
especializado em balé e GR. Maravilha, tenho esse conhecimento. A partir desse conhecimento, eu vou pegar essa informação e vou aplicar para a minha realidade. Porque de nada adianta eu copiar os movimentos que a seleção brasileira de GR faz. Eu vejo muita gente fazendo isso. Muita gente. Tem movimentos genéricos que servem para a seleção brasileira, tem movimentos que servem para a seleção brasileira e para minha turminha aqui. Sim, com certeza. Mas tem movimentos que foram pensados e calculados friamente para a seleção brasileira. E se eu pegar esse movimento e aplicar nas minhas ginastas, eu posso lesionar. Por isso que eu volto lá atrás. O importante não é a quantidade, mas é a qualidade do conhecimento que o professor de ginástica rítmica tem. Cleusa, você me disse que quer o contato do professor de balé. Vou pedir para você, vou fazer um print aqui. E vou pedir para você depois mandar uma mensaginha para mim no privado aqui, que eu vou te mandar informações sobre a aula do professor de balé, tá? A Lindine falou, faço balé método Vaganova e acho importante, balé é a base de tudo. Perfeito. Balé sempre vai ser uma estrutura muito importante para GR. Então, ficou claro isso? Não pega qualquer coisa de qualquer lugar. Não sai por aí pegando qualquer coisa. Vá em quem tem resultado, em quem está te trazendo informação de verdade e resultado de verdade. Hoje nós temos 3 produtos para te oferecer aqui, se você quiser aprender mais, certo? É uma porta para você poder aprender mais. Nós temos produtos sobre o código de pontuação, nós temos a aula do professor Daniel, nós temos as nossas aulas da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica, que são aulas que são aulas que já não estão mais disponíveis, não são aulas que estão no ar mais, mas que vão te preparar para ser um professor de excelência por um preço super acessível. Então, se você quiser conhecer mais sobre os materiais que aqui no canal Regime BR a gente oferece para você ser um professor melhor, acompanhe esse conteúdo. Esteja com a gente. E junto com isso, nós temos os nossos encontros aqui para você poder estar diariamente se capacitando, né? Então, diariamente tem as postagens, que a partir de agora, você que está aqui comigo ao vivo, ó, comenta a postagem. Hoje à tarde, 6 da tarde, eu vou fazer uma postagem. Vou trazer uma informação, um conhecimento para vocês. Não olhe para aquela postagem e faz assim, ó. Leu, assistiu o vídeo, vira para frente. Reflita. Se você trabalha com GR, reflita sobre aquilo. Curta aquilo. Salve aquilo. E aplique se fizer sentido para você. Combinado? Falamos sobre acrobáticos, mas falamos sobre muito mais do que GR, muito mais sobre GR por aqui. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e nesse perfil eu ensino professores e treinadores a serem professores de excelência na ginástica rítmica, formar ginastas que ganham medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, siga o nosso canal em todas as redes, porque juntos somos mais fortes. Posso contar com vocês, então, hoje à noite? Hoje à noite tem mais um encontro, né? Porque essa aqui é uma live atrasada, né? Hoje à noite a gente se encontra e na quinta-feira também. Um beijo grande. Sol e Cleusa, manda mensaginha pra prof lá no privado, que eu já vou mandar pra vocês o link da aula de balé com o professor Daniel. Beijo pra vocês, ótima semana. Tchau, tchau.